Está gravando. Como eu falei, primeiro vou dar uma breve introdução no que seriam os termos da geografia, que a geografia trabalha, e logo após a gente vai para o tema principal, que no caso é a Revolução Industrial, a primeira, segunda e terceira. Já adiantando, os slides eu vou deixar disponível para vocês, colocar um link no Google Classroom. E a aula da próxima semana, caso alguém queira ir estudando, também será sobre Taylorismo, Fordismo, Volvismo e Toyotismo, que no caso seriam os modelos de produção que foram utilizados na Revolução Industrial, nas Revoluções Industriais. Vocês estão vendo legal a tela? Deixa eu colocar aqui, coloquem no chat. Pronto, Érica, obrigado. Uh, Aqui nas conceitos de base, tal. Como eu falei antes de ensinar sobre o que é geografia, falar sobre a geografia é necessário definir esses conceitos. O espaço se tem um grande debate sobre o que é o espaço geográfico. Se teve um grande debate e procurava saber da geografia o que era o seu objeto. Desde o começo da geografia, lá para 1800 e tal, não se tinha um objeto da geografia. Uh, Isso fazia com que os teóricos geográficos eles ficassem numa busca incansável por qual seria esse objeto. A gente chegou num consenso, os geógrafos, a gente não, eu não me meto nisso, só os cabeçudos de lá, lá de trás, chegaram no consenso que o espaço geográfico seria onde todos os fenômenos acontecem. Fenômenos esses de naturais, cunho natural, ou fenômenos antrópicos, como tem na imagem aqui, desenvolvimento de cidades, desenvolvimento da agricultura, isso fenômenos antrópicos, mas também os naturais, como molde de relevo, formação de relevos, formação de rios, descongelamento de geleiras, tudo são coisas naturais e ocorrem no espaço geográfico. Então, o espaço seria o que engloba todas as ações que acontecem no globo terrestre. Aí, reduzindo mais ainda o estudo, a gente chega em território. Território seria o espaço em que há um poder exercido sobre ele. Como a gente vê aqui na imagem, coloca os países da América do Sul, todos os países possuem suas bandeiras, todos os países possuem suas culturas. Isso nos define. Ok. Mas quando você cria um Estado-nação, você tem um território, você faz com que aquele espaço que seja delimitado e as suas leis, seus ideais sejam restringidos a apenas ao seu território. Então, como eu falei, é uma exerção de poder. Quando um homem coloca o poder sobre o espaço. É uma forma de alteração antrópica também, no espaço geográfico. E é até uma coisa meio instintiva, porque até os animais, eles reivindicam seus territórios. Né? O animal tem um instinto de marcar seu território para dizer que aquele lugar o pertence. O local seria apenas um recorte. Sua rua é um local, sua cidade é um local, seu estado, seu país é um local. Simples. Já a região
surge quando vários territórios, desculpa, quando os vários territórios eles são meio que simplificados. Se a gente pensar que a Amazônia, a gente vai pensar floresta, vai pensar rios, porque é o que acontece na toda a região norte. Você meio que caracteriza toda a região, ou no caso, vários territórios, de uma forma só, uma forma que identifique todos eles. Isso você forma uma região. O Nordeste, você pensa no Nordeste, você pensa em seco. Aí você pensa na região Nordeste, são vários territórios que sofrem com a problemática da seca. Na região Sudeste, você pensa em indústrias. Região Centro-Oeste, agricultura e por aí vai. Como tem aqui, quando se caracteriza utilizando fatores econômicos, sociais, climáticos, relevo, vegetação, enfim. Só aceitar. Enfim, tudo que deixe igual para os territórios. Paisagem é aquela parte do território em que você pode sentir sensações. No caso, visão, tato, paladar, audição, olfato. Existem paisagens visuais que você enxerga, paisagens olfativas que você cheira e tal. Uma feira, por exemplo, você tem uma paisagem auditiva, você ouve o barulho da feira. Você tem a paisagem do olfato, o cheiro das comidas. Você tem a paisagem visual, aquele caráter que você vê, você identifica que aquilo é uma feira. E o lugar é o mais pessoal de todos, que é o espaço em que você tem uma afetividade. No caso, minha casa, meu lugar, você vir para minha casa, talvez você não se sinta também acolhido, não se sinta aqui como seu lugar. Mas é uma coisa individual. Uma pessoa pode ter vários lugares, obviamente, mas sempre tem aquele que você se identifica e outra não. Ah, enfim, eu vou deixar esses slides disponíveis para caso vocês queiram dar uma pesquisada depois, dar uma estudada. E agora a gente vai para revoluções. Ah, vocês acham que eu estou falando muito rápido? Não sei. Deixa a opinião no grupo, por favor. Chat. Tá certo, então. Então, as revoluções industriais, a gente tem a primeira, segunda e terceira nessa ordem. E talvez vivenciemos uma quarta, ninguém sabe como vai ser a quarta. Mas enfim, atualmente estamos na terceira. Bem, a gente tem que entender um pouco sobre o desenvolvimento para falar de industrialização, de indústrias, de urbanização. E para falar disso, antes a gente tem que entender o que era o meio que a gente vivia. Antes, a sociedade era meio que composta, assim, por assim dizer, meio natural. Nesse meio natural, ele compreendeu que o desenvolvimento humano se viu interligado aos fenômenos da natureza. Como assim? Pronto, a agricultura é uma atividade que depende muito da natureza, mas que atualmente o homem já tem um certo controle por meio de técnicas e tal, mas que antes era ao Deus da praia. Se tivesse uma seca, você perdia a sua plantação toda,
Se tivesse uma cheia, você perdia essa pontuação toda e a sua produção ela variava de acordo com fatores naturais. A, a população comum, como assim? Se o meio era rural, a população claramente era do campo e viviam de um meio de produção artesanal. Pouco se via aquela coisa de produzir para vender, para revenda, era mais produção para consumo próprio ou distribuição, por assim dizer, nas comunidades. Eram por formadas comunidades, assim, não tipo como um feudo, mas vocês já estão entendendo como era. Como vilas e tal. Aí essa produção ficava entre as comunidades. E não se tinha muita interferência na natureza. O humano, cadê? O homem não conseguia interferir na natureza. No máximo, um desvio de rio, desvio de canal, mas nada muito grande, nada que afetasse o ciclo natural das coisas. E bem, com o surgimento da primeira revolução, surge o meio técnico. Através do meio técnico, como o próprio nome diz, surgem novas técnicas. O homem, a partir desse momento, começa a ter um controle maior da natureza, por exemplo, você, na construção de canais, até mesmo na Inglaterra, o que eles fizeram foi construir canais para interligar as várias cidades. Eram pequenos canais, posso chamar de jangada, não sei, uma gôndola, que fazia o transporte desses materiais que eram produzidos na cidade. O que era bom na Inglaterra era isso. Você tinha um território, tem um território pequeno, deixou de ter no caso. Você tem um território pequeno e que era cortado por alguns rios e que quando não tinha rios havia essa construção de canais, o que fazia com que a produção ela conseguisse se escoar mais fácil. É mais fácil você produzir tudo num lugar pequeno. Você vai estar perto de tudo. Por isso que a urbanização no Brasil ela é tão difícil. Você tem uma faixa litorânea que tem metade da população do Brasil e você tem um vazio demográfico. O bom da Inglaterra era isso. As cidades são próximas. 2 horas você saía no caso, Birmingham e ia até Londres. Ficava tudo perto. Você saía do centro até uma cidade e era mais fácil de escoar a produção. Ah, também no meio técnico tem o crescimento de bens mecanizados. Enquanto no meio natural as coisas eram mais artesanais, no meio técnico ocorre o desenvolvimento de bens que serão posteriormente vendidos, mas que também serviam para as indústrias. E, por fim, que é o atual período que vivemos, a gente tem um período técnico-científico. É quando as técnicas elas passam daquela coisa vivenciada ali na hora, mas também atingem a ciência. No caso, a ciência ela serve agora como uma forma de buscar novas técnicas que sejam mais eficientes. A ciência agora ela trabalha para o mercado. O mercado ele exige menos, mais, menos tempo e mais lucro. E a ciência vem para ajudar o mercado a ter o que ele busca, certo? Por exemplo, a gente tem solos.
Se for tratar um solo agora, você tem a Embrapa, que é a agência responsável pelo tratamento de solos no Brasil, tem inúmeras pesquisas sobre como você deve ah, deixar um, como você faz para deixar um solo fértil, como você faz para evitar pragas, como você faz para aumentar a sua produtividade. É para isso que vem a ciência. A ciência está surgindo como forma de fazer o mercado obter o lucro que ele busca, certo? Ah, cadê? Sim, apesar de ser pouco no meio natural ou muito grande no meio técnico e técnico-científico, todas as os meios eles fizeram alguma alteração no espaço geográfico, seja no meio natural, como de construção de canais, desvio de rios, ou até no meio técnico-científico, construção de cidades inteiras planejadas, como o caso de Dubai, que em 30 anos se tornou um polo da riqueza no Oriente Médio. Vocês podem pesquisar depois vídeos de Dubai em 1980, 1970, é apenas um deserto. Agora você tem um oásis, literalmente. Tudo por questão do dinheiro. Sim, para vocês terem uma noção de como foi vocês terem uma noção de como foi a, a transformação na Inglaterra, vocês podem pesquisar depois. Eu vou deixar o link da abertura dos Jogos Olímpicos de 2012. Entre os 12 minutos e meia hora, no caso dá uns. O Joab trabalha com animal na Embrapa. Legal, velho. Tá em busca disso também no estágio lá. Ah, sim, faltando. Um vídeo de 20 minutinhos. Vocês veem toda a transformação. Eles fizeram a transformação, no caso, no estádio, né? E como foi o processo de industrialização. Tem toda a coreografia da transformação do espaço, do campo, no espaço industrial. Eu vou deixar depois no Classroom, vocês assistem. Como eu falei, 20 minutinhos só. Vocês podem assistir depois da aula e tal. Mas realmente uma coisa interessante para você sintetizar e ter uma noção de como foi esse processo. Assim, a gente chega nos setores da economia, que são três, vocês podem ver: agropecuária, indústria, serviços. Não tem muita coisa para se falar nisso, apenas que a caracterização de países industrializados, industrializados, apesar de ser contrário ao nome, são países que apresentam a maior taxa de serviços, que seria o setor terciário da economia. Enquanto países, não gosto desse termo, mas subdesenvolvidos, apresentam a maior taxa de industrialização. Países mais pobres ainda apresentam sua economia baseada na agropecuária. Classificação das indústrias, a gente tem dois principais grupos, que são esses, os extrativistas e as de transformação. As extrativistas são aquelas que referem-se a petróleo, gás, minerais, minerais não metálicos, minerais metálicos, no caso ouro, prata, e atividades que seriam de apoio a essas extrações. Seriam laboratórios que realizam amostras, empresas que realizam perfuração de poços e essas coisas. Já a indústria de transformação, a classificação nacional de atividades, isso aqui, que é construída pelo IBGE,
ela dá 21 classificações, 21 subclasses. Então, ficaria maçante trazer aqui agora. E até uma coisa que não tem muita abordagem na, nas provas do Enem. Aqui tem um pequeno mapa, feito pela Enciclopédia Britânica, sobre como se deu o processo de expansão da industrialização. Primeiro a gente tem a Inglaterra como a precursora, e países logo depois, como a Bélgica, Países Baixos, no caso a Holanda, França, a Alemanha até foi mais tardia, a Alemanha não foi tão cedo quanto esses, mas que há uma dispersão. Você percebe por quê? Quando você constrói indústrias, seu espaço vai ficando lotado, você começa a ter problemas de urbanização. Então a indústria tem uma tendência a começar a se espalhar, como no caso de São Paulo. São Paulo tem uma quantidade massiva de indústrias e como forma de escapar dessa concorrência que é até mais alta lá, a concorrência por espaço, por territórios, não, desculpa, por terrenos vazios, os aluguéis, querendo ou não, são mais caros, as indústrias elas acabam procurando e construindo novos polos. Por exemplo, usar o exemplo mais perto daqui, que é a cidade do Cabo Santo Agostinho, ocorreu a construção do porto aqui recentemente, 2010, 2011. Infelizmente agora está parado, não tem mais nada. Mas que na época foi um boom, uma explosão de indústrias que ocorreu aqui em Pernambuco. Ah, e é isso que acontece. Quando se tem algum lugar não, alguma localidade que você tem algo que já está muito saturado, há uma tendência à construção de novos polos. Em São Paulo mesmo, por exemplo, a gente pode ter a região de Campinas, região metropolitana de Campinas, que é um polo tecnológico de alto nível no Brasil, mas que ainda está perto de São Paulo. Ou seja, está 2 horas e meia de São Paulo, e você tem um polo do tão alto nível como o da capital paulista. Aí chegando tem que me anotar, na primeira revolução industrial. Ah, eu construí em tópicos porque, para mim, eu acho mais fácil. Ah, vai dando algumas lembranças e tal. Eu acho melhor do que a slides com texto, que podem ficar até meio maçantes para a leitura. Tá certo? Então, como eu falei, a primeira revolução industrial ela começa na Inglaterra e é quando tem toda a mudança da forma de produção artesanal para a forma de produção em massa. Você não tinha mais o tempo que um artesão tem para construir alguma coisa. E até essas coisas estão invertendo agora novamente, né? Porque agora algo artesanal está valendo mais do que algo produzido em massa. Começa a partir do século XVIII, metade do século XVIII, e até metade, anos 20 do século XIX. Como eu falei, cidades que se destacaram na Inglaterra, Londres, Liverpool, Manchester, Birmingham e Cambridge. Essas quatro primeiras pelas suas indústrias e a última tem a famosa Universidade de Cambridge, que no caso seria um polo mais intelectual, enquanto as outras quatro construíam polos de indústria braçal. Cambridge
surgia como um polo da inteligência, posso assim dizer. Na primeira revolução, quando tem o desenvolvimento de máquinas a vapor, trens e navios. Trens, navios, é, por enquanto, de transporte são essas, né? Mas ocorreram as máquinas de produção a vapor também, que diminuíram muito o tempo de produção dos, dos produtos, obviamente, e que fez toda uma mudança na necessidade energética da Inglaterra. Agora teve uma necessidade gigantesca por carvão, carvão mineral, para alimentar a fornalha das máquinas a vapor. E tem a produção, assim, o principal produto tem a produção de tecidos. É, tecidos e também de metalúrgica. Tinha muitas metalúrgicas naquela época. Esses tecidos, eles vinham de plantações na América do Norte, caso Estados Unidos e Canadá, mas também de fazendas que eram pertencentes àqueles que tinham capital, que são no caso, os donos de fábricas. Eles tipo, mudaram toda a conjuntura da produção, que na época era a agricultura, e transformaram-se em fazendas gigantescas de produção pecuária para a produção de carneiro. Porque o carneiro, como todo mundo sabe, ele produz a lã. E para alimentar uma necessidade gigantesca para o mercado têxtil, o mercado dos tecidos, você tinha que ter muita lã. Então eles fizeram enormes fazendas gigantescas apenas para a produção da lã. Aqui tipo, tem a divisão de funções, isso eu vou entrar mais na questão dos modelos de produção, no caso Fordismo e o Taylorismo, na próxima semana, daqui a 15 dias, mas resumidamente tinha divisão de funções para diminuir o tempo gasto e aumentar a eficiência. No caso, vocês podem ver aqui, a mulher está produzindo tecido, aí ela mandava para outra pessoa que faria o trabalho dela, e a outra pessoa faria outro trabalho, e assim uma pessoa não faria vários trabalhos, porque uma pessoa fazendo vários trabalhos se torna um trabalho mais devagar. A pessoa querendo ou não fica cansada, a pessoa querendo ou não se distrai, e isso atrasa a produção de toda a fábrica. É, tipo, os donos de capitais, donos de fábrica, eles faziam um incentivo para a construção de vilas. Nossa, até ficou a imagem, ficou na frente aqui. Ah, tipo, quando eles foram para o espaço rural, construir as suas fábricas no espaço rural, havia necessidade do trabalhador estar perto. Então, eles construíram essas vilas, esses cortiços e tal, para fazer com que o trabalhador ficasse mais perto ainda da sua fábrica. O trabalhador não gastasse tanto tempo para se deslocar ao seu posto de trabalho. Então, vocês podem ver, não sei se retrata bem exatamente esse lugar, mas havia uma grande presença de cortiços. Tem uma série, não sei se vocês conhecem, Peaky Blinders, que eles retratam a Inglaterra no, nos anos 20 do século 20, 1920, 1930, que há a presença desses cortiços. São casas pequenas assim, mas são muito próximas, porque foram construídas justamente para abrigar os trabalhadores. Ah, tem o aumento da taxa de urbanização, obviamente, porque você está construindo cidades, você está construindo
ah, todo o aparato que o urbano precisa. Você precisa de ruas, você precisa de esgotamento, você precisa de unidade de saúde, você precisa de polícia. Então, toda a urbanização foi se espalhando e preparando o espaço para a recepção desses trabalhadores. Tem o crescimento populacional, obviamente, porque você está construindo hospitais, você está construindo escolas, você está construindo delegacias, a sua qualidade de vida tende a aumentar. Querendo ou não, quando você tem uma qualidade de vida elevada, quer dizer, antigamente no caso, né, agora que tem toda uma mudança na sociedade, você tem um boom de população. Tem até uma expressão que é o baby boom, depois da Segunda Guerra Mundial, que a taxa de crescimento populacional ela disparou. Agora, pelos anos 2000, que ela veio para descer, no caso. Mas as famílias naquela época eram muito grandes, 5, 6 filhos, e até porque quando você tem um crescimento populacional, querendo ou não, você tem mão de obra, você tem futura mão de obra. Crianças vão ficar mais velhas, e no caso da Revolução Industrial, as crianças nem chegavam a ficar mais velhas, crianças eram postas no lugar de trabalho, como se fossem adultos, porque se tinha a noção de que crianças, naquela época, se tinha a noção que crianças não era um indivíduo que ainda vai aprender, era um mini adulto. Tinha a noção que a criança já nascia sabendo que um adulto sabia, mas que ele só ia crescer fisicamente. A gente sabe que atualmente você falar isso é uma coisa meio impensável. Mas como todo o contexto da sociedade era diferente, a sociedade pensava isso. Então, crianças em local de trabalho, super comum, fazendo trabalho perigoso, porque se tinha noção que eram pessoas capacitadas, mas pequenas. Ocorreu o êxodo rural, obviamente. Quando você tem um desenvolvimento, você tem oportunidades na cidade, você foge da cidade, como ocorreu aqui no Brasil quando há cerca de, acho que é 1800, 1900, quando teve o êxodo rural, quando tem no caso, mas quando o êxodo rural aqui no Nordeste, principalmente para a região Sudeste, foi gigantesca por fatores climáticos. O sertanejo não via como evoluir naquele lugar, naquele local. Então, a única opção era fugir para onde tinha oportunidades, que no caso era a cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, que estavam passando pelo processo de urbanização, processo de industrialização, que se destacaram aqui no Brasil. Né? E surgiram também as regiões negras. Se me lembro bem, seriam as questões porque naquela época não se tinha muito. Peraí, naquela época não se tinha essa importância com o meio ambiente. E principalmente quando você se usa carvão, porque carvão é um dos maiores poluentes para a atmosfera. Então, a queima de carvão transformava a região num lugar cinzento. Até hoje, a Inglaterra é conhecida por ser, não por consequência da queima de carvão, mas a Inglaterra é conhecida por ser um lugar chuvoso e cinzento. E como vocês podem ver nessa imagem, as chaminés retratam isso. Ocorria a queima de carvão
sem pensar nas consequências, porque ainda não se tinha uma noção das consequências que ela poderia trazer, que deixava toda a região chuvosa, a região, deixava a região escurecida, a região literalmente negra, né? Por causa das cinzas. Aí, como eu falei, naquela época ocorria a utilização de mão de obra infantil, realizando atividades consideravelmente perigosas. As condições de trabalho eram péssimas. Você tinha altas, altas cargas horárias de trabalho, 14 horas de trabalho, até mais, e não tinha remuneração devida para isso. E sem ofertar, vocês podem ver até na imagem da criança, não ofertava os equipamentos de segurança necessários para a realização de alguns trabalhos. Você tinha realmente um caos em todo o ambiente industrial, dentro da indústria. Deixa, deixa eu ver aqui. Olha, Daniele, tem registro que crianças com 7, 8, 9 anos já estavam nas fábricas. Você tinha realmente ficar muito pequeno, você não pode colocar 3 anos e tal, mesmo que um suicídio. Mas você começava a ter um desenvolvimento da puberdade, realmente elas já eram postos para as coisas de trabalho, os postos de trabalho. Assim, continuando, assim, longa jornada de trabalho, como eu falei, 16 horas por dia. Isso só veio mudar, eu acho, chutando aqui, não sou professor de história, mas acho que depois da Revolução Russa foi quando o trabalhador começou a ter noção da sua importância na indústria. E isso veio através de greves. Você teve a Revolução Russa em 1917, que transformou o modo de pensar do proletariado. E isso entra na questão de falta de direitos trabalhistas. Você morria, você não tinha quem. Agora você morre durante o trabalho. Espero que nunca aconteça, mas caso aconteça, você tem uma indenização a ser paga pela indústria. Caso você seja demitido, você tem um fundo de garantia do tempo de serviço. Naquela época, você morreu, você era só mais um para ser posto. Você só era uma vaga aberta. E chegando na segunda revolução industrial, a segunda revolução industrial ainda tem muito debate sobre quando ela começou. Alguns dizem que depois da Segunda Guerra, que até acabar, para acabar em 1970, mais ou menos. Alguns dizem antes, mas ainda não se tem esse consenso. O que importa é que não foi aquela coisa de acabou uma, mudou tudo. Não. Você acaba uma e gradativamente você está mudando. Aí, corriam entre 1850 e 1914. Ah, e a ciência começa a ser interligada com a tecnologia. E foi uma época de grandes invenções e grandes aprimoramentos das antigas técnicas. Eu coloquei aí a foto do Charlie Chaplin. Ah, o Google tá. Coloquei uma foto do Charlie Chaplin num filme Tempos Modernos. E ele retrata um pouco daquela época. O filme você tem. Vou abordar mais na aula de Fordismo e Taylorismo, mas você tem uma classe trabalhadora que ela vê a importância do papel dela. E nisso tem até cena no filme que eles vão para a greve. Ah, toda a sociedade já está mudada depois da Revolução Russa.
Sim. Aí tem um modelo de produção que é abordado, não sei se vocês já viram, mas após Charlie Chaplin ser demitido, ou durante o tempo de... Não, se eu não me engano, é durante o intervalo dele. Ele tinha uma função na fábrica de apertar parafusos. É, e ele, depois, nesse intervalo, ele continua apertando parafusos. Por quê? O Fordismo e o Taylorismo, que eram empregados na época, nessa época no caso, ah, faziam com que o trabalhador ele realizasse atividades repetidas o dia inteiro. Toda a jornada de trabalho são atividades repetidas. Então, isso meio que mecanizava, transformava o trabalhador num simples robô. E tudo tinha um objetivo de redução do tempo de serviço, tempo de trabalho. Ah, se vocês chegarem a ver, vai ter uma cena que o patrão dele usa ele como uma forma de experimento para desculpa, para uma máquina para alimentar ele durante o trabalho. Por quê? Porque ele vai reduzir o tempo de intervalo dele. Ele vai continuar trabalhando enquanto almoça. Tudo isso para aumentar a produção e diminuir o tempo, que era o objetivo durante a época de implementação do Fordismo e do Taylorismo. Sim, aí a industrialização ela se expande para outros países. Ah, ela chega, no caso, Estados Unidos e Japão, e Alemanha, que foi mais tardia. Alguns estados, sim, eu tenho até entre parênteses, que alguns estados da Alemanha, porque naquela época, em 1900, final de 1950, a Alemanha era dividida ainda em diversos estados. Tem até a questão da Guerra Franco-Prussiana, que era a Prússia era só um estado da atual Alemanha. Era o estado mais industrializado da Alemanha. E eles foram para a guerra contra a França. Ah, por isso fica o nome Franco-Prussiano. E chega aos Estados Unidos e Japão e se expande mais ainda para a Holanda, França, Bélgica e que poderia dizer Espanha, talvez. Aí só um adendo também, galera. Ah, a Holanda atualmente ela não gosta de ser chamada de Holanda. A Holanda seria como se fosse o Sudeste. Você chamar o Brasil de Sudeste. A Holanda é só uma região, é a região mais rica dos Países Baixos, mas não gosto, no caso, de você definir todo o país por uma região apenas. Sim, ocorre a implementação de esteiras, também consequência do Fordismo e do Taylorismo, principalmente do Fordismo, e tem um foco na especialização. No caso, o trabalhador, por exemplo, da imagem, que ele fosse responsável pela montagem de pneus, ele realizaria a montagem de pneus sucessivamente até se tornar experiente em montagem de pneus. E falando até em Fordismo, o carro que está aqui na imagem é um Ford. Uh, sim, a produção de massa com esteiras também foi a ideia de Henry Ford, porque trabalhador de carro suposto, ele não precisava se deslocar até o serviço vinha até ele. Então isso reduzia também o tempo de produção. Aí, chegando na segunda revolução industrial também, tem a utilização de novos materiais. Por exemplo, navios que eram utilizados, eram feitos de madeira. Na primeira revolução já vem o aço, ferro. E, não, no caso o ferro. O aço surge na segunda revolução industrial, porque o aço é uma liga metálica, são vários metais juntos, requer uma técnica maior para seu desenvolvimento.
Aí tem a implementação gradual do petróleo, pode ser, quando há a mudança do carvão para o petróleo. O descobrimento do petróleo e de sua versatilidade, porque petróleo você pode fazer plástico, petróleo você pode fazer combustível e você pode fazer asfalto, por exemplo, tudo de um material só. No carvão você não tem isso. É através do petróleo também que você tem o desenvolvimento em massa na indústria de automóvel. Uh, no caso, até a própria Ford foi uma beneficiada disso, desenvolvimento da indústria automotiva, por consequência da utilização do petróleo. Aqui também uso plásticos sintéticos como um derivado do petróleo. Você começa a ter um maior desenvolvimento, uma maior utilização de plásticos para estocagem e até porque é um material que ele não se degrada. Você pode ficar 400 anos com plástico, que ele vai continuar lá. E isso para a indústria barateava os custos, porque você produzir uma garrafa de vidro a produzir uma garrafa de plástico é mais barato produzir uma de plástico. De vidro você tem que moldar, você tem que fazer um recorte. De plástico não, você já vira uma garrafa de plástico, ela é uma pequena cápsulazinha, um pequeno becker, que você infla, bota um caldo nela, infla, vai ficar na sua forma que você quiser. É mais resistente que o vidro. Na questão de você deixar cair, você não vai perder seu produto e é mais barato. Então a indústria, por isso que a indústria adora plástico. E não há uma grande coisa para mudar isso, né? Não há grande necessidade para mudar isso por conta das indústrias. Sim, aí tem o crescimento da indústria química e da distribuição de energia elétrica. A indústria química, porque ela necessita de um aparato técnico-científico maior. Você não pode sair juntando coisas e dizer que isso é química. A química ela precisa de um estudo mais aprofundado para a sua produção, para o seu desenvolvimento. E a energia elétrica ela começa a ser espalhada, principalmente pelas grandes cidades, mas logo, logo, logo mais ela começa a chegar nas pequenas cidades e para os habitantes dessa cidade, porque prioridade, obviamente, era para a indústria. Essa imagem aqui, eu só botei, pô, essa imagem é muito bonita, muito bonitinha, mas ela não é da época. Você pode ter pela roupa do cidadão aqui, mas eu gosto dela. Ah, na segunda revolução tem um aumento da pobreza e da desigualdade que você já tinha na primeira. Você já tinha um campo mais pobre do que a cidade, porque a cidade não era, o campo não era salariado, a cidade começa a ser. E na segunda revolução isso não mudou muito, porque há um crescimento da urbanização desenfreada, uma urbanização desenfreada, e não há um grande pensamento na questão social do trabalhador daquela época. Que eu botei, entre aspas, a questão do, pela primeira vez, era evidenciado o fenômeno da multidão. No caso, a multidão, a multidão é um conjunto de pessoas e esse conjunto era meio que tratado como se fosse um organismo só. É, e era evidenciado pela primeira vez isso. Greves, protestos, por questões sociais, por questões de salário, por questões de feminismo, questões do voto feminino
questões de serviço para as mulheres e tal. E era a primeira vez evidenciado isso, como a sociedade poderia se unir. Então tem, tipo, meio que surge essa questão do proletariado, porque proletariado já existia, mas começa a se propagar essa ideia de que você é um proletário, enquanto do outro lado há um burguês capitalista. Uh, isso até afeta nas questões das multidões, nas questões das revoluções, porque, querendo ou não, o trabalhador ele começa a ter consciência de classe, da consciência de que sem ele o patrão ele não tem o produto, o patrão ele não consegue produzir. Então é nessa época, através de protestos e revoluções, que começa as reivindicações para melhores condições de trabalho, melhores salários. E é quando surge, quando esses trabalhadores começam a se organizar, é quando começa a ter greves, organizações, sindicatos. Primeiros sindicatos surgem através da conjuntura, conjuntura não é uma palavra. Quando se tem uma organização dos trabalhadores e o sindicato surge como uma forma de representar, uma forma de conversa entre o, o patrão e o proletariado. Aí chegamos então na terceira revolução industrial. Vocês estão com alguma dúvida? É que eu dei uma pausa, alguma coisa? Não? Tá certo, então. A terceira revolução industrial começa por volta de 1960, 1970. A discussão há algumas discussões que ela começa após a Segunda Guerra, mas não vamos se atentar muito a esse fato, apenas ao que ela trouxe. Né? É, é o atual período que a gente vive. Desculpa. Você pode ver na imagem que as revoluções industriais trouxeram foi isso. Quando você tem um desenvolvimento maior nos meios de transporte, você querendo ou não, você meio que encurta o mundo. Em 1500 até 1840, como tem na imagem, as velocidades das viagens ocorriam a 16 km por hora. Isso transformava o mundo num lugar gigantesco. E com o surgimento de novas tecnologias de transporte, o mundo foi ao pouco se encurtando. O período de tempo que Cabral levou até chegar ao Brasil, não é nada. Assim, tipo, se não me engano, foram 6 meses, alguma coisa assim. Ele saiu de Portugal até a Bahia, a Bahia, e que se for fazer de avião, leva algumas horas. Então, é isso, você está mais perto do mundo. Você querendo ou não, você facilita a industrialização. Se comprar alguma coisa na China, caso ela venha de navio, aí demora um pouquinho mais, mas um mês você tem o seu produto da China na sua casa. Ou se ela não fique também em Curitiba, que ela gosta de prender esses produtos. Uh, a industrialização, então, ela é mais espalhada. Sai do polo da Europa e começa a atingir a China, Índia, Japão, Austrália, América do Sul, América do Norte já era um dos polos, o norte da África, principalmente por estar próximo à Europa,
E mais recentemente, depois da coisa do petróleo, da necessidade do petróleo, em 1970, 1980, o Oriente Médio. Então, isso, em resumo, é o que a gente chama de globalização. Transformar todos os países, todos os territórios próximos demais para ser confundidos até como apenas um. Se não fosse a distinção cultural, distinção étnica, você sairia de um lugar e ia para outro. Seria tão próximo que você imaginava que estaria no mesmo lugar. E na terceira revolução industrial também a gente tem um avanço na transmissão de informações, principalmente pelo surgimento, pela implementação, pelo avanço pela internet, que é a forma que a gente está aqui se comunicando, é através dessa maravilhosa invenção, que foi talvez a mais revolucionária, não sei, mas que com certeza mudou toda a nossa forma de viver, toda a nossa forma de pensar e agir. É, é quando tem o desenvolvimento da informática, da robótica e da ampliação da eletrônica. Fala mais logo depois, na aula de toyotismo, de volvismo, que é quando os robôs começam a tomar posições de trabalho dos trabalhadores. E vocês podem evidenciar isso nas linhas de montagem de fábricas de automóveis. Sempre são elas que vão ditar o que é o futuro da produção. Uh, Robôs fazendo trabalho de humanos, porque robôs eles não erram. Robôs eles são precisos. Se é um ponto de solda, ele tem que dar ali, ele vai dar milimetricamente no mesmo lugar. O desenvolvimento da robótica, informática, com a ampliação dos softwares, engenharia de softwares e da eletrônica. Como eu falei, a pesquisa, como eu falei no início, a pesquisa é voltada para o mercado capitalista. Então, tudo que é produzido é voltado para uma maior eficiência na produção, algo que revolucione a produção. É na terceira revolução industrial, desculpa, é na terceira revolução industrial também que você tem um incentivo para as formas limpas. No caso, é a eólica, principalmente. A eólica, nuclear solar, hidráulica. E tem aquela controvérsia. A nuclear é uma forma limpa? É. Mas quando se está funcionando certo. Quando ela não funciona do jeito que deveria, nuclear, com certeza, se não for a mais catastrófica para o meio ambiente, é uma das mais. Porque quando ela erra, realmente o impacto dela é gigantesco. Mas no caso da eólica solar, são quase nulos os impactos delas, da sua produção no meio ambiente. E a hidráulica tem até um impacto, pois há necessidade de você alagar uma área. Isso há muito debate, somente eu não lembro agora, uma represa no Pará, porque se ela, quando ela fosse construída, ela iria alagar parte do território indígena. Então, quando você vai construir uma represa hidráulica, você tem que levar em consideração a área que vai ser perdida após o alagamento. É. E é na terceira revolução industrial que
há um incentivo de políticas de aumento da competitividade e especialização, que no caso, como eu acredito, é o que vocês estão fazendo agora, pois vocês estão buscando uma faculdade, buscando algum concurso, vocês estão se especializando, pois vocês sabem o mercado de trabalho, ele cobra, e ele está cobrando mais e muitas vezes por menos. Você tem que estar sempre sendo o melhor para poder ter algum destaque, pois o mercado exige isso, o mercado está exigindo. Aí, em países periféricos, há uma maior optação, não sei se existe essa palavra, mas há uma maior necessidade, não. Optam por mão de obra terceirizada, pois, e no caso, mão de obra barata seria terceirizada, pois você meio que quebra as relações empregatícias ah, com aquela pessoa. Você vai contratar uma empresa de limpeza. A empresa, você vai pagar o patrão meio que se vira com os funcionários dele. E isso transforma a mão de obra terceirizada em uma mão de obra barata. E tem desaparecimento de funções, que agora são realizadas por máquinas. Como eu falei, o principal exemplo é a construção de carros aqui nessa imagem. Toda a linha de montagem é feita por robôs, solda, cortes e tal, e o humano ele entra apenas como uma forma avaliativa, pois o humano é o único que ainda tem a capacidade de avaliar alguma coisa. Bem, galera, eu acho que foi isso. Derrubei compartilhamento. Foi isso que eu tinha a falar. Caso surja alguma dúvida de vocês podem deixar aqui no chat. E caso vocês estiverem estudando, vocês podem entrar em contato comigo pelo Telegram, que eu vou buscar responder, tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Ficou alguma coisa não muito bem explicada, assim? Certo. Então, ótimo. Obrigado já. Tava meio nervoso. Como eu falei para quem chegou antes, foi minha primeira aula, minha primeira experiência como professor, mas é isso. Tem que meter a cara para aprender. A experiência é a melhor professora. Enfim, galerinha, foi um prazer estar com vocês. Ah, Daqui a 15 dias, no caso, seria dia 2 de julho. Aí a gente vai ter a segunda aula falando sobre modelos de produção para relacionar com a Revolução Industrial. Seria Taylorismo, Fordismo, Toyotismo e Volvismo, tá certo? Como eu falei, vou deixar o link da, da abertura dos Jogos Olímpicos de 2012, a parte que vocês precisam assistir, como tarefinha de casa, para vocês terem uma noção, uma síntese de como foi toda a alteração do espaço lá na Inglaterra, tá certo? Agora eu vou parar a gravação e